Sejam bem-vindos a mais um episódio de Cravo e Crimes, mais um podcast sobre true crime, por que não? Sejam bem-vindos de volta, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Gabriela e esse é o Cravo e Crimes. Antes da gente começar o episódio de hoje, eu queria falar para vocês que nós estamos completando 2 anos do Cravos e Crimes. É muito doido falar que esse projeto já tem 2 anos já. É uma coisa assim que eu nunca pensei que eu ia assim em frente e continuar. Mas eu queria agradecer muito vocês, porque vocês que fazem o podcast acontecer. Vocês que me dão força para continuar fazendo e continuar dando conteúdo para vocês. Então eu queria muito agradecer todos que assinam e que escutam o podcast. É um prazer fazer esse conteúdo que eu faço para vocês. E é isso. Se eu falar muito, eu vou começar a chorar e vocês sabem, eu sou meio emotiva para essas coisas. Mas outra coisa que eu queria falar para vocês é que esse episódio de hoje, ele veio, na verdade, de uma série que eu assisti, chamada Love and Death, e chamada Candy também, são 2 séries, na verdade. E foi um amigo que recomendou pra mim assistir, falou, nossa, você gosta de true crime, você vai gostar dessa série. Eu falei, não, beleza, vou assistir pra ver qual que é dessa série. E, gente, sensacional. Não sei nem o que explicar pra vocês. É, assim, fenomenal. Não tenho nem o que descrever, assim, é só vocês assistindo mesmo pra vocês terem noção do quão boa essa série é. Ainda mais depois que você fica sabendo dos detalhes do crime, é incrível como a série conseguiu colocar todos esses detalhes importantes na série. As 2 séries são bem parecidas, assim, em questão de o que vai acontecer. Claro, é um crime, é uma história verídica, mas cada uma delas tem um jeitinho de descrever o que aconteceu. Então é muito bom vocês assistirem as 2, eu acho que é uma recomendação aqui do Cravo e Crimes, para vocês assistirem depois, claro, de vocês ouvirem aqui o caso de hoje. Então, sem enrolar muito e sem dar muito spoiler, vamos ao caso de hoje. Antes de começar o episódio, gostaria de deixar aqui alguns avisos. Iremos abordar violência e assassinato. Se vocês não gostam desse tipo de conteúdo, eu peço que vocês não escutem o episódio de hoje. Vão ter muitos outros episódios aqui no Cravos e Crimes que você vai poder ouvir. O caso de hoje é sobre Betty Gore. Betty Gore era uma esposa e mãe do subúrbio de Dallas, no Texas. Em janeiro de 1970, ela se casou com Alan Gore. Quando seu primeiro filho nasceu, Alan começou a trabalhar em um conglomerado de eletrônicos chamado Rockwell International. Em 1976, Betty começou a trabalhar como professora em um colégio infantil, mas ela não gostava muito de trabalhar com isso. De acordo com o Texas Monthly, ela não conseguia controlar os alunos dela, mas ao mesmo tempo, ela não conseguia suportar a ideia de ficar sozinha em casa quando Alan ia viajar a trabalho. Mesmo não gostando do trabalho e Alan começando a viajar cada vez mais, Betty decidiu que eles deveriam tentar ter um segundo filho. Ela começou a planejar a gravidez em uma determinada semana, assim, o bebê poderia nascer no meio do verão, e ela não precisaria tirar um tempo de licença maternidade do trabalho. Só para vocês terem noção do quão controladora ela era, na verdade, e o quão ela não gostava de ficar sozinha. Era uma coisa, assim, extremamente importante, e vocês vão entender mais tarde o porquê. Betty era uma das mulheres cuja convencionalidade a tornava o centro das atenções. Ela era bonita, tinha uma inocência e um largo sorriso de Hollywood que a tornava uma das garotas mais populares da sua cidade natal, Northwich, no Kansas. Na faculdade, Betty se apaixonou pelo seu professor de matemática, mas um dia, quando ela e Alan Gore decidiram se casar, sua família e amigos ficaram bem surpresos. Eles não conseguiam ver o que ela via nele. Alan era um homem pequeno e simples, com óculos e bochechas inchadas, e mesmo sendo novo, ele tinha já sinais de calvície. Ele era bem tímido também, o que muitas vezes o fazia parecer severo, indiferente ou até snob. Assim, Alan não era aquela coisa, aquela beleza toda que dá para descrever para vocês. Mas Betty, não sei, ela viu alguma coisa nele que às vezes ela viu uma estabilidade, às vezes ela viu isso. Então,
Muita gente não consegue entender o porquê a Betty gostou tanto e se casou com Alan. Mas enfim, vamos continuar a história que vocês vão entender minha indignação. Apesar da sua infelicidade, Betty decidiu, quando o ano novo escolar começou no outono de 1978, que eles deveriam seguir em frente e ter um próximo filho. Muitos falam que ela tentou ter esse próximo filho por causa que o casal estava em crise no casamento. Então ela via que um filho iria melhorar as coisas. Como muitas pessoas hoje em dia veem ainda. Mas enfim, a gente sabe que filho não resolve problema. Isso era especialmente difícil, já que a vida sexual dos Gore havia diminuído para quase nada. E quando eles faziam sexo, era completamente mecânico. Agora Alan era obrigado a fazer sexo clínico com Betty todas as noites durante seu período estimado de fertilidade, em nome do planejamento familiar. Ele se sentiu um pouco ressentido. Ele tinha a nítida sensação de que estava sendo usado. Isso, combinado com as queixas habituais de Betty sobre doenças menores, fez com que o futuro conjugal de Alan parecia um pouco sombrio. E foram assim que os eventos do caso de hoje, infelizmente, aconteceram. Sem exceção, todos os homens que viram o corpo sem vida de Betty Gore, na noite do dia 13 de junho de 1980, tiveram que desviar o olhar. Era um quarto pequeno, uma lavanderia, que Betty tinha e mantinha seus brinquedos e petiscos para cachorro. A primeira coisa que os homens que entraram na casa da família Gore para averiguar o que tinha acontecido com Betty foi o braço esquerdo dela. O braço dela estava envolto de uma poça de sangue. E para conseguir ver o rosto de Betty, foi necessário que eles se aproximassem um pouco mais. Os lábios dela estavam entreabertos, mostrando os dentes da frente dela. O cabelo de Betty estava envolto em uma poça ainda maior de sangue grosso. E o olho esquerdo de Betty estava totalmente aberto, enquanto o direito dela não parecia que estava mais lá. Todo o lado direito do rosto de Betty parecia que tinha sido arrancado. Alguns metros de distância da cabeça de Betty, embaixo do freezer que ela tinha na lavanderia, estava um machado de 91 centímetros. Assim que os homens viram essa cena de horror, eles ligaram imediatamente para a polícia. E eles primeiramente acharam que ela tinha levado um tiro. Mais para frente, a polícia conseguiu investigar e chegar que, na verdade, foi o machado que eles acharam que tinha sido a arma do crime. Assim que os investigadores chegaram ao local do crime, até mesmo eles se espantaram com a cena que estava diante deles. Lucas não era uma cidade que tinha muitos crimes, então a polícia ficou espantada por ver um crime tão horrendo quanto foi o crime da Betty. Foi um ataque brutal. Os policiais não sabiam por onde começar, mas a primeira coisa que eles fizeram foi coletar todas as provas que foram deixadas na cena do crime, como a própria arma do crime que foi deixada no local. Parecia ter deixado às pressas pela pessoa que havia cometido o assassinato de Betty Gore. Vamos voltar no tempo e falar um pouco sobre alguns personagens que são importantes para o assassinato de Betty. Vamos começar com Candy Montgomery. Candy nasceu em 1951 em Lucas, no Texas. Ela era uma mãe amorosa, uma esposa devota, uma frequentadora da igreja e amiga de todos. Ela não estava fingindo ser tudo isso. Ela não era tão cínica assim. Ela realmente era tão normal, simpática e boa quanto parecia, exceto por um lado obscuro de sua alma que nem mesmo ela conhecia. Foi a igreja e os serviços que Candy e Betty faziam. Foi a igreja que as uniu em uma amizade forte e a mesma igreja que levou o ódio mútuo entre as duas e ao assassinato de Betty. A igreja de Lucas era uma instituição controlada principalmente pelas mulheres que frequentavam a igreja. E era um centro do universo de Candy, desde que ela se mudou para sua casa dos sonhos em 1977. Candy e seu marido mandavam seus filhos para uma pequena escola vermelha, se juntaram a um clube cívico ou concorreram a um conselho municipal e começaram a ir à igreja novamente para se encontrarem numa pequena capela pitoresca na beira da estrada de Lucas.
As enormes corporações eletrônicas, onde muitos deles trabalhavam como engenheiros, físicos, analistas de computadores, a cadeia interminável de empreendimentos habitacionais, suburbanos, shoppings e centros de escritórios que se estendiam para o norte da cidade. Mas aqui havia silêncio, controle e solidão sobre suas vidas. Alguns deles falavam disso com orgulho. As coisas eram assim em casa, eles diziam, ou graças a Deus tínhamos dinheiro suficiente para mudar para um campo para que as crianças pudessem ter uma boa educação. Quando Pat Montgomery se casou com Candy Wheeler, no início dos anos 70, ele era um dos engenheiros eletrônicos mais brilhantes do Texas Instruments. Candy trabalhava como secretária. Ela era pequena, loira, um pouco travessa, com um nariz fino e pontudo e uma risada aguda contagiante. Ela era pirralha do exército, filha de um técnico de radar que passou 20 anos após a Segunda Guerra Mundial pulando com a sua família de base em base. Candy parecia ter nascido para uma vida errante. No entanto, abençoada por um relacionamento fácil com estranhos e sua exuberância coquete, em que lhe ensinou que desde cedo o poder que as mulheres podiam exercer sobre os homens. Candy e Pat se mudaram para o interior em 1977 com um filho e uma filha. A essa altura, o casamento havia se estabelecido em uma rotina. Pat estava fornecendo tudo o que Candy esperava dele, incluindo uma renda de $70 mil em seu trabalho em sofisticados sistemas de radar militar para o Texas Instruments. Candy não se importava em cuidar das crianças e da casa, mas ela estava louca de tédio. A vida de Candy era pacata. A mesma rotina todos os dias. Deixar os filhos na escola, cozinhar, ir à igreja, voltar para casa no fim do dia para cozinhar o jantar das crianças e de seu marido. Candy estava cansada dessa rotina. Ela queria algo diferente. E ela vai sempre ser lembrada pelo exato momento que ela decidiu que ela queria se deitar com o marido de ninguém mais, ninguém menos, de Betty, Alan Gore. Aconteceu no jogo de vôlei da igreja, no verão de 1978. Candy e Alan tentaram pegar a mesma bola e acabaram se chocando. Foi uma colisão besta e foi despercebida por todos que estavam na quadra de vôlei. Mas para Candy, trouxe uma revelação avalaçadora. Alan Gore cheirava a sexo, de acordo com ela. Gente, é sério, pesquisa a foto do Alan. Sinceramente, não sei o que aconteceu. Enfim, por semanas, ela falava para suas amigas mais próximas que ela queria ter um caso. Ela queria balançar a vida sem graça dela com Pat, seu marido. Ela foi explícita sobre o que ela queria e sobre o tipo de caso extraconjugal que ela queria ter. Um sexo transcendente, ou seja, algo fora do normal, da rotina que ela vivia todos os dias ao lado de Pat. Como ela mesma falou, eu quero fogos de artifício. Um dia, ela acabou esbarrando em Alan e se perguntou, um homem como aquele poderia fazer a terra se mover? À primeira vista, ele não parecia. Alan tinha uma linha fina de cabelo e o início de uma barriga saliente. E ele se vestia sem graça, só para dizer o mínimo. Mas em outros aspectos ele era um tipo de homem com quem ela poderia se divertir. Ela conhecia Alan há apenas 9 meses, mas parecia que fazia muito mais tempo. Ele era muito parecido com ela, ativo na igreja, amante das crianças, a metade extrovertida e agradável de um casal incompatível. Alan cantava no coral, ajudava a organizar os times esportivos, faziam todas as coisas nas quais Betty nunca parecia querer se envolver. Ele tinha um senso de humor. Era natural que ele e Candy se vissem muito. Mais precisamente, uma vozinha insistente no fundo do cérebro de Candy continuava a dizer a ela que Alan Gore estava tão ansioso para ir na cama com ela quanto ela estava com ele. Começou com pequenas coisas. Como Alan parecia brincar mais com ela do que com outra mulher da igreja. Ele brincava com ela sobre suas habilidades no vôlei e de vez em quando ele piscava para ela como se eles tivessem guardado um segredo grande. Depois dos ensaios de coral da igreja, eles dois às vezes ficavam conversando um pouco mais do que as outras pessoas. O flerte entre os dois era sutil. Às vezes, Candy achava que o carisma e como Alan fazia amizade fácil,
que fazia ela duvidar que fosse um flerte real entre os dois. Mas, então Alan faria uma coisa que era inequivocadamente programado para chamar sua atenção, e ela começaria a se perguntar tudo de novo. Conforme as semanas se passavam, ela começou a fantasiar sobre o sexo com um homem que cheirava tão bem. Candy tinha quase 29 anos e estava sexualmente frustrada. Ela era totalmente honesta consigo mesma sobre isso. Quantos anos mais ela teria que descobrir o que estava perdendo? Não muitos. Ela decidiu fazer algo a respeito. Candy teve a sua chance em uma noite depois do ensaio do coral da igreja. Alan estava indo em direção ao seu carro quando ele foi visto por ela. Ela andou rapidamente até o lado do passageiro do carro de Alan e abriu a porta falando que ela queria falar uma coisa que estava tirando ela do sério já fazia algum tempo. Então ele respondeu: "Por que você não fala agora?" E assim, Candy sentou ao lado dele, mas ela não conseguiu olhar em seus olhos. Candy então disse tudo. Ela falou que ela estava pensando muito em Alan e que era algo que estava incomodando muito, e que ela não sabia se ela queria que ele fizesse alguma coisa em relação a isso ou não. Candy então confessa que ela era atraída por ele, que estava cansada de pensar nisso, então ela queria falar isso para ele. Com isso, ela simplesmente saiu do carro, bateu a porta e correu para seu carro no estacionamento da igreja. Alan ficou chocado e lisonjeado ao mesmo tempo. E a razão era um pouco ridícula, na verdade. Ele não estava chocado quão direta Candy foi, porque ele conhecia ela o suficiente para saber que ela sempre falava o que estava na cabeça. Mas ele ficou chocado porque outra mulher estava interessada nele sexualmente. Eu também fiquei chocada, mas enfim. Ele ficou surpreso e, ao mesmo tempo, feliz que essa mulher era Candy. Para Alan, ela era uma das mulheres mais atraentes da igreja e ela era a mais legal de se estar junto. Então, uma onda de dúvidas veio em sua direção. Talvez Candy estava apenas flertando todo esse tempo, do jeito dela, porque tudo que ela disse foi que ela estava pensando muito nele. Ela pensou muito em Candy durante alguns dias e se perguntava o que ela diria na próxima vez que eles se encontrassem. Ele pensou em ligar para ela, mas ele se sentiu muito esquisito e idiota em fazer isso. Ele também pensou, com um pouco de culpa, o quão Candy era diferente de sua mulher, quando comparado com o rosto brilhante e despreocupado de Candy Montgomery, cheio de promessas, e ele tinha que admitir sedutor. Isso não significava que ele não amava Betty, ou que ele faria algo para machucá-la. Alan ficou feliz que uma mulher como Candy sentisse essas emoções por um homem como ele. Gente, até o Alan fica surpreso que alguém vai querer, enfim, ter um caso com ele. É sensacional. É incrível. Então, uma semana depois do ensaio do coral, Alan viu Candy de novo. Foi depois de mais um jogo de vôlei da igreja. Alan e Candy ficaram até mais tarde para limpar o ginásio e depois eles andaram juntos até o estacionamento. Quando eles chegaram no carro, Alan finalmente disse alguma coisa. Ele falou o que ela tinha em mente agora. Então Candy simplesmente fala para ele entrar no carro dela. Assim que ele se sentou no banco do passageiro, ela perguntou: "Você estaria interessado em ter um caso comigo?" Mesmo depois de todo o preparo mental que ele tinha feito, ele não estava preparado para alguma coisa tão direta como essa. Alan não soube o que responder na hora. Candy, por outro lado, disse que era uma coisa que ela estava pensando com muita frequência, e que ela queria dizer isso a ele. Assim, ela não ficaria pensando nisso mais. Alan respondeu aquilo que ele achava que era o certo. Ele falou que não achava que ele conseguiria. Ele não achava que era a coisa mais inteligente a se fazer porque ele amava Betty. Ele conta que quando eles moraram no Novo México, Betty teve um caso extraconjugal com outro homem. Aquilo tinha o magoado muito e ele não queria fazer a mesma coisa com ela. Candy, por outro lado, ficou surpresa pelo tanto que Alan deve ter pensado para responder isso para ela. Ela então respondeu que estava tudo bem, que ela amava Pat também e que ela não queria machucar os sentimentos dele. Alan acrescentou que Betty tinha acabado de engravidar e que não seria justo com ela, especialmente porque ele não sentia por Candy o que ele sentia por Betty, e ele provavelmente não deveria fazer isso.
Candy ficou um pouco ressentida, mas respondeu que ela só estava colocando uma opção pelo que ela estava sentindo em relação a ele, e era a palavra dele que tinha o maior peso nessa situação. Candy ainda disse que ela não queria ferir o casamento de Betty e Alan, e que tudo que ela queria era sexo. Ela finalizou dizendo que ela não iria trazer o assunto à tona de novo. Alan, então, se inclinou e deu um selinho nos lábios de Candy. Ele, então, sai rapidamente do carro, fazendo todos nós ficarmos completamente confusos. Eu sei. Ele falou uma coisa, mas fez outra. Homens, como sempre, sendo... Enfim. Uma coisa que Alan Gore acreditava era que casamentos deveriam ser para sempre. É por isso que, quando suas relações sexuais com Betty começaram a se tornar rotineiras e sem imaginação, ele procurou por explicações. Ele gostava de sexo, e sabia que Betty gostava também. E não havia nada de errado com eles quando estavam felizes e tranquilos juntos. Mas, ultimamente, não havia muito entusiasmo no quarto. Alan estava trabalhando duro, embora não viajasse mais, porque Betty tinha um medo profundo de ficar sozinha. Ela frequentemente voltava da escola cheia de tensão e às vezes usava a maioria das provas de correção da noite para as aulas do dia seguinte. Quando você não passa muito tempo junto à noite, pensou Alan, geralmente não há muito interesse em passar muito tempo na cama também. Alan temia que se corressem o risco de se tornar vítimas de um tédio total. Uma solução que Alan considerou rapidamente foi um programa da igreja chamado Marriage Encounter. Alguns amigos dele da igreja tinham ido a esse hotel, em Dallas, por um final de semana para um encontro de casados, onde eles tinham uma sessão especial na qual vários casais falam sobre casamento e ajudam a aumentar a união do casal. Alan não sabia o que exatamente acontecia nesse programa, mas ele sabia que os amigos deles voltaram muito mais felizes e unidos como casal. Uma coisa que Alan e Betty precisavam era algo positivo e revitalizante no casamento. Então, uma noite, Alan então sugeriu a Betty que eles deveriam dar uma chance a esse programa. E ela foi categórica quando ela disse não. Ela chegou a perguntar o porquê eles precisavam disso e se ele achava que tinha alguma coisa errada entre eles. Alan pôde perceber que se ele respondesse que ele achava que sim, que tinha alguma coisa errada no casamento dos dois, isso chatearia sua mulher. Então, ele simplesmente disse que não e falou para ela esquecer o assunto. E é aqui que as coisas começam a mudar. No aniversário de 29 anos de Candy, o ponto alto do seu dia foi um telefonema que veio completamente do nada. O telegrama dizia o seguinte: Oi, aqui é Alan. Tenho que ir até McKinney amanhã para checar se está tudo certo com os freios do meu carro. Eu estava pensando se você não gostaria de ir comigo até lá para almoçar, para você sabe, falar um pouco mais sobre o que conversamos anteriormente. Já fazia 2 ou 3 semanas que eles tinham se falado pela última vez. E essas semanas não foram fáceis para Candy. Ela se sentiu uma idiota por ter jogado aquela maneira nele, e depois ser rejeitada com tanta calma. Tirando a vergonha, ela tinha medo de que Alan poderia pensar o pior dela. Candy queria colocar todo o incidente para trás, mas a única razão pela qual ela não conseguia deixar para trás era por causa do beijo que Alan deu nela. E a situação dentro da casa não ajudou nada, porque ela e Pat estavam brigando mais do que o normal ultimamente. Então Alan e Candy se encontram na loja de auto-reparos em McKinney, a alguns quilômetros de distância da casa de Candy. Alan meio que quebrou o gelo entre os dois, surpreendendo Candy com um cartão de feliz aniversário. Era um cartão com aquelas piadinhas sem graças, mas para Candy era o tipo de coisa que ela amava e ela ficou muito tocada por ele ter lembrado dela e do seu aniversário. Eles entraram no carro e foram para uma casa de chá, onde conversaram sobre tudo menos o que eles tinham que falar naquela hora. Eles conversavam sobre seus filhos, sobre assuntos relacionados à igreja. Candy fez Alan falar sobre como ele estava indo no trabalho, e ele pareceu muito interessado na aula de escrita que ela estava fazendo, ao contrário de Pat. Então, quando a comida já tinha acabado e eles começaram a tomar o café deles, Alan simplesmente soltou que ele nunca tinha feito algo parecido
como ter um caso extraconjugal com alguém. E Candy respondeu que ela também não. Alan chegou a falar que ele não se perdoaria se Betty descobrisse que ele estava tendo um caso. Ele achava que ia ser desolador para ela. Candy retrucou dizendo que ela não queria magoar os sentimentos de ninguém, principalmente de Betty e Pat, e que eles precisavam ser cuidadosos para que ninguém ficasse sabendo além deles. Alan pensou muito a respeito do que Candy disse sobre não ter envolvimento emocional com o outro, e que isso era algo muito importante para ele, e Candy concordou. Ela disse que ela queria se divertir sem machucar ninguém no final disso tudo. Alan disse que eles deveriam pensar um pouco mais sobre o assunto, ver os prós e os contras, e ver se eles deveriam mesmo, se eles queriam arriscar tudo isso. Depois de uma semana, Alan ligou para Candy para que eles conversassem sobre o risco sobre ter um caso, os medos e inseguranças que eles tinham, o medo de arruinar o casamento deles, mas ao mesmo tempo, eles também falaram que eles tinham essa atração um pelo outro e se mostraram bem animados em fazer isso. No próximo mês, eles montaram estratégias para que ninguém soubesse que eles estavam tendo caso. Sim, eu sei. Esse deve ser o caso de traição mais bem planejado que vocês já ouviram. Eles planejaram por muito tempo, expondo suas inseguranças a cada dia. Eles se tornavam mais próximos. Mas eles falavam que eles não deveriam se envolver emocionalmente. E isso não aconteceria, porque poderia ser algo perigoso demais. Enquanto eles limitaram a traição apenas por sexo, eles estavam seguros. Alan começou a antecipar pela hora que ele iria para o trabalho para poder ligar para Candy. E ela estava da mesma forma. Mesmo com muita conversa, eles ainda estavam muito inseguros em dar o primeiro passo. No final de novembro, Candy teve a melhor ideia que ela poderia pensar. Ela convidou Alan para almoçar na casa dela. Ela fez a famosa lasanha que ela sempre fazia em ocasiões especiais. Ela também havia decidido que se nada acontecesse logo, ela não iria mais perder o tempo dela com isso. No final das contas, a decisão era de Alan. Ele estava muito indeciso que ela começou a pensar que ele não era homem suficiente para fazer algo parecido. Assim, Alan chegou na casa da família Montgomery. Ele começou a rir, porque Candy havia planejado mesmo tudo. Na sala dela, haviam várias cartolinas em 2 colunas com prós e contras que eles deveriam discutir. Depois deles almoçarem, eles se sentaram na sala e começaram a fazer a lista. Eles começaram com a lista dos contras primeiro, e a primeira coisa que eles chegaram à conclusão foi o medo de serem pegos. Mas Candy já tinha pensado em tudo mesmo. Ela logo debateu que isso não seria um problema se eles fossem cuidadosos. Alan ainda estava muito nervoso em relação ao último item da lista de contras, a possibilidade deles se envolverem emocionalmente. Candy soube exatamente o que responder. Ela disse que eles estavam querendo fazer isso por diversão, que ela não estava levando isso a sério. Ela ainda disse que era uma coisa de companheirismo e que eles não deveriam ter medo. Qualquer coisa, eles podiam terminar. Candy viu no rosto de Alan que ele ainda estava muito inseguro e ela falou que a decisão estava nas mãos dele. Ela sabia que ela poderia fazer isso, que ela poderia agir como adulta e não fazer nada sem responsabilidade. Candy já tinha a decisão dela, mas ela estava apenas esperando a decisão de Alan. Eles não entraram em um acordo nesse dia, mas dias depois, Alan ligou para Candy e falou que ele tinha decidido que ele queria ir em frente com o caso dos dois. Mas não aconteceu tão rápido assim, meus caros, porque eles tinham regras para se estabelecer. E eram muitas. Sério, se eu contar cada detalhe desse planejamento dessa traição, esse episódio vai ter 5 horas de duração. Mas basicamente foi o que eles já tinham conversado sobre não se envolver emocionalmente, não serem pegos, sobre como Candy ia ser responsável por escolher o motel, sobre como eles iam dividir o dinheiro, se ia ser ele que ia pagar ou se ela ia ser a pessoa que ia pagar. Eles decidiram que ia ser uma coisa que os dois deveriam pagar igualmente. Enfim, foram mais ou menos essas coisas que eles falaram. Então, finalmente, no dia 12 de dezembro de 1978, eles iam começar. Então, depois de cada um fazer seus afazeres, eles marcaram de se encontrar em um determinado motel, em uma área um pouco afastada da cidade em que eles moravam.
Candy estava totalmente preparada. Ela estava com uma camisola rosa bebê e tinha preparado um almoço para que os dois comessem antes de, vocês sabem, fazer o ato em si. Assim que Alan chegou, toda a coragem dele havia desaparecido. E quando ele viu Candy toda arrumada, ele falou em voz alta: "Eu estou aqui e vou fazer isso mesmo." Candy já havia preparado para essa reação e apenas falou que havia preparado um almoço para os dois. Mesmo estando preparada, Alan pôde perceber que Candy estava tão nervosa quanto ele. Então eles se sentaram à mesa e comeram enquanto conversaram sobre coisas aleatórias. Assim que eles terminaram a refeição, eles partiram para a ação e, de acordo com Candy, mais tarde, ela disse que ficou surpresa o quão inocente Alan era em relação ao sexo. Ele não sabia nem beijar de língua, para vocês terem uma noção de quão inocente ele era. Para os dois foi uma experiência muito boa. Candy se lembra que Alan aprendeu tudo muito rápido e que ele era tão receptivo quanto ela. Depois, Candy insistiu que os dois tomassem um banho antes de irem embora, assim eles não ficariam com cheiro um do outro. Depois desse primeiro encontro, foi bem óbvio para os dois que eles queriam mais. Então, uma semana depois, um pouco antes do Natal, eles marcaram de se encontrar de novo. Nos últimos dias de 1978 e nos primeiros 3 meses de 1979, Alan e Candy fizeram amor gloriosamente a cada 2 semanas. Jantavam salada de taco e lasanha caseira e bebiam vinho tinto barato em copos plásticos fornecidos pela gerência. Depois, eles se reclinavam na colcha e se deitavam com suas cabeças em pequenos travesseiros de espuma de borracha e falavam sobre suas vidas, seus cônjuges, seus filhos e seu amor mútuo pela igreja. Eles conversavam até a hora que Alan deveria voltar ao trabalho ou Candy deveria pegar seu filho, e então ficavam na banheira, ligavam o chuveiro com defeito e lavavam o cheiro um do outro. Finalmente, eles juntavam seus pertences, se beijavam levemente nos lábios e voltavam para suas vidas normais, fechando a porta atrás deles. Mais tarde, quando Alan relembra das suas horas de almoço com o Candy, ele pensava menos no sexo e mais no relaxamento que ele tinha lá. Essas 2 horas com Candy eram frequentemente o único momento que ele não sentia responsabilidade pelas emoções de outras pessoas. O terrível fardo de fazer Betty feliz. Só um adendo aqui. Isso me irrita de uma maneira. Eu odeio traição. É um negócio que eu odeio. E ele falar que ele não tem responsabilidade pela emoção de ninguém, quando ele literalmente tem a responsabilidade de fazer a mulher dele feliz. Pelo amor de Deus, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu acho um absurdo. Vou continuar, senão vou ficar com raiva. Nos confins de um quarto no motel, Alan era um homem sem passado e sem futuro, capaz de aceitar a afeição incondicional de Candy. E ela o cobria com isso, de uma forma simples e sem culpa. Alan nunca tinha estado com nenhuma outra mulher exceto Betty em sua vida. Essa experiência foi revigorante, de uma forma que sua vida com Betty não tinha sido há muito tempo. O caso fez Candy se sentir viva novamente também. Ela estava animada com o sexo, a intriga e a aventura de tudo isso. E ela continuou a ver Alan a cada 2 semanas como um relógio. Infelizmente, da 3ª ou 4ª vez no motel, ela começou a ter dúvidas. Suas dúvidas não foram estimuladas por nenhum sentimento de culpa. Eles começaram, na verdade, quando ela percebeu que o sexo com Alan Gore provavelmente não ficaria melhor do que já era. As 2 ou 3 primeiras vezes foram aparentemente boas, mas não houve praticamente nenhuma melhora. E ela suspeitou que o homem não era capaz de fazer fogos de artifício, não importava o quanto ela o treinasse. O problema mais sério era que Candy temia estar começando a gostar demais de Alan. Às vezes, ela até achava que o amava. Isso era tudo muito arriscado. No mês de fevereiro, depois de 2 meses e meio, ela estava cada vez mais ansiosa com o relacionamento estar se tornando cada vez mais sério do nada. Um dia, na hora do almoço dos dois, ela falou para Alan sobre o que ela estava sentindo. Ela disse que ela achava que ela estava começando a sentir algo por ele. Candy falou que ela não queria se apaixonar por ele. Eles estavam ficando sérios e ela sabia que era apenas algo temporário. Ela não queria ter que lidar com ela mesma quando tudo acabasse. Candy sabia
que eles estavam ficando cada vez mais sério, porque ela pensava constantemente nele. Por fim, Candy se deixou convencer a continuar, principalmente porque ela não gostava da ideia de não falar com Alan e tinha medo de que eles não pudessem continuar a amizade sem o sexo. Ajudou que ela e Pat estavam planejando uma férias longas para visitar os pais dela na Geórgia. Isso lhe daria a maior parte de abril para resolver as coisas e descobrir o que ela realmente se sentia por Alan. Alan duvidava que fosse capaz de se apaixonar por Candy, mas por enquanto precisava dela. Eles tinham algo especial, algo que se renovava cada vez que eles se olhavam durante o culto da igreja, ou tocavam as mãos sobre a mesa no almoço, ou faziam algo tão simples como perder o tempo no telefone. Alan se sentia muito melhor consigo mesmo. Ele não queria que esse caso saísse do controle, é claro, mas até agora estava surpreso com quão pouco isso havia mudado o resto da sua vida. Na verdade, tornou tudo um pouco mais fácil. Até na igreja era fácil. A princípio, ele não esperava conseguir fazer isso. Ele ainda gostava de Pat. Pat era um amigo dele. Ele não achava que ele estava fazendo algo de errado ou que estava machucando ele. Não houve nenhuma mudança no relacionamento com Betty. Quem sabia onde esse caso terminaria ou quanto tempo duraria? Mas enquanto isso, ele estava gostando e não conseguia ver como algo ruim poderia resultar disso. Enquanto isso, Betty estava grávida de 7 meses. E Alan estava ficando um pouco apreensivo. Betty precisava de muita atenção conforme os dias se aproximavam, por causa dos problemas com o primeiro bebê. E passou pela cabeça de Alan que se Betty começasse a ter dores do parto, quando ele estivesse no motel com Candy, ele nunca seria capaz de se perdoar. No início de junho, ele disse a Candy que ele achava que eles deveriam interromper o caso por um tempo, para que ele pudesse estar disponível para Betty o tempo todo. Candy concorda completamente. Alan amava isso em Candy. Ela entendia as coisas simples assim. Betty teria discordado e choramingado, especialmente quando algo que ela queria fosse ameaçado. Às vezes, Alan se perguntava como seria ser casado com Candy. Mas então ele pensou, não, isso está fora de questão. Ele sabia que nunca se divorciaria de Betty, não importa o que acontecesse. Por outro lado, Candy admitiu para si mesma que ela se sentia culpada em relação a Pat. Ele não desconfiava de nada, coitado. Ela tinha certeza que ele não suspeitava do caso entre ela e Alan, mesmo com as trocas de olhares entre os dois durante o culto na igreja. Dessa forma, às vezes, era muito difícil ficar perto de Pat, porque ele confiava cegamente em Candy e não ajudava quando Pat falava o quanto ele gostava de Alan também. Em junho, Bethany Gore, a filha de Alan e Betty, nasceu e, com isso, a esposa de Alan estava muito melhor depois que a gravidez terminou. Como os bebês fazem, Bethany conseguiu fazer algo que parecia ser impossível. Ela conseguiu fazer com que Alan e Betty se aproximassem durante a semana que ela nasceu. Mas o sentimento não durou muito tempo. Agora, Alan não precisava ficar no telefone com Candy o tempo todo. Ele percebeu que não tinha mais o porquê ele estar tendo um caso com ela. Mas quando eles voltaram para o mesmo motel, tudo parecia ser diferente. O sexo não era mais a mesma coisa. Alan percebeu que Candy estava mais reservada e às vezes ela implicava com Alan sobre coisas pequenas que antes ela não implicaria. E tinha uma outra coisa também. Pela primeira vez, Alan sentiu culpa. Olha só que coisa. Ele pensou em Betty em casa cuidando das meninas sozinha e ele não se sentiu bem consigo mesmo. Alan ficou grato quando Betty finalmente se sentiu bem o suficiente para viajar, porque isso significava que eles poderiam tirar uma semana para mostrar o bebê para os seus ansiosos avós no Kansas. Ele queria ficar longe de Candy por alguns dias, mas não estava preparado para dizer isso a ela. Antes de Alan partir, eles concordaram em se encontrar num motel na sexta-feira seguinte, já que Candy sabia que conseguiria uma babá naquele dia. Os Gore não chegaram em casa de sua viagem do Kansas até o final da tarde de quinta-feira. Normalmente, Alan teria tirado folga do trabalho na sexta também. Mas ele sabia que Candy realmente queria vê-lo naquele dia. Se ele não fosse trabalhar e ela acabasse no motel sozinha, as consequências seriam desastrosas.
Mas, quando Alan disse para Betty que pretendia ir trabalhar na sexta-feira, ela se opôs, argumentando que ele deveria ficar em casa e ajudá-la com as tarefas. Ela não só insistiu que ele deveria ficar em casa, como também ficou um pouco desconfiada sobre o motivo dele ter ido trabalhar. Então, Alan inventou uma desculpa para ligar para Candy, algo a ver com a igreja. Então ligou da cozinha da casa dele, enquanto Betty estava no quarto principal dos fundos da casa. Sem realmente dizer as palavras, ele deu a entender que ele não poderia ir. Candy ficou brava com ele quando percebeu o que ele estava dizendo. Porque agora ela e Pat estavam saindo por uma semana de férias e isso significava que ela não veria Alan por mais 2 semanas. Alan não queria desligar enquanto ela estava brava. Então ele ficou no telefone por alguns minutos esperando que ela se acalmasse. Quando ele desligou o telefone, ele se sentiu deprimido e envergonhado. Ele voltou para o quarto. Quando ele volta para o quarto, Betty tentou avançar no marido. Mas ele não quis ficar com ela, porque ele estava triste com a conversa que ele teve com Candy. Betty então começa a chorar e dizer que ele não queria mais ela. Alan tentou de todas as formas dizer que nada disso era verdade, que ele amava a Betty e que ele estava somente cansado. Na segunda-feira seguinte, ele ligou para Candy e disse que precisava conversar com ela. Eles marcaram o almoço juntos e Alan contou o que tinha acontecido com Betty. Alan então disse que ele queria terminar o caso. Candy disse que ele estava sendo injusto, mas Alan falou que ele estava com medo de machucar Betty. Ele achava que o caso entre os dois estava afetando o casamento e que se ele quisesse colocar a vida dele em ordem, ele teria que parar de correr atrás de 2 mulheres. A questão ficou sem solução após o almoço, mas eles conversaram várias vezes por telefone nas semanas seguintes. Cada vez, Candy ficava mais fria e antagônica. Ela não conseguia suportar a ideia de Alan ter tão pouca consideração com seus sentimentos. Mas quanto ela chorava, ela se sentia melhor e dizia que ela o amava. Cada vez que eles se falavam por telefone, parecia cada vez mais difícil que os dois ficassem juntos. Mas ela perguntou a Alan se eles não poderiam se encontrar pelo menos mais uma vez. No motel, eles fizeram um sexo rápido e insatisfatório, depois passaram 1h30 discutindo como eles poderiam viver um sem o outro. Candy estava claramente tendo dúvidas sobre terminar o caso. Ela havia se tornado muito dependente da gentileza de Alan. Na próxima vez que eles se encontrariam, eles não se incomodaram em ir ao motel. Na última vez que eles se encontraram, Candy falou novamente que o amava e que ela não saberia o que fazer se eles terminassem. Então Alan fala que ele iria para um encontro de casais que ele tinha comentado lá no começo da nossa história. Candy ficou com medo de que esse encontro de casais iria separar os dois. Enquanto isso, Betty estava extremamente tensa e reclamando de fortes dores nos ombros. A pressão arterial dela estava bem alta e o médico dela prescreveu alguns analgésicos e relaxantes musculares e pediu para que ela voltar na semana seguinte. O que ela não falou para o médico foi que a ansiedade e o nervosismo que ela estava sentindo era devido ao encontro de casais que ela e Alan iriam no final de semana. Betty e Alan foram ao encontro de casais e lá fizeram várias atividades, como falar sobre seus sentimentos para o parceiro e se abrir realmente para o outro. Alan ficou impressionado com Betty, porque ela realmente estava fazendo os exercícios e se expressando mais. Eles tiveram uma atividade, por exemplo, que eles escreveram cartas de amor um para o outro. E Betty se abriu pela primeira vez e disse que era muito difícil para ela falar sobre sexo. E Alan se sentiu extremamente culpado. Porque como ele iria falar para Betty que ele não queria mais fazer tanto sexo com ela porque ele estava tendo um caso com Candy. Betty ficou igualmente calorosa e no final da carta ela se tornou solene. Aqui estou eu, chorando porque estou tão feliz e tão orgulhosa de ser sua esposa. Eu sempre soube disso, mas quando você realmente para pensar sobre isso, temos muita sorte de ter um ao outro. Não vamos deixar nada ficar entre nós. Passamos por tanta coisa. Tudo isso podemos olhar para trás como bom, exceto as vezes que você fica fora por longo tempo. Lembro-me daqueles momentos com pavor, a solidão, a frieza de uma casa que realmente não era um lar sem você lá, o medo pela sua segurança,
porque você estava onde eu não estava, e eu não podia ter certeza de que você estava bem. Eu nunca senti realmente medo pela minha segurança em casa sozinha, mas a sensação de estar sozinha é a pior possível de se ter. É como se você estivesse em um túnel escuro e estivesse em um caminho longo a percorrer até a luz. A luz não está lá até que você esteja em casa novamente, são e salvo. Gente, olha essa carta. Vocês prestaram atenção? Olha ela se abrindo e falando o quão ela se importa com ele, o quão ela ama ele. Ele deve ter ficado assim, desolado com a carta dela, enquanto ele estava traindo ela com Candy. Depois da noite, no quarto já, eles puderam se conectar e se comunicar cada vez mais. Na manhã seguinte, Alan ainda estava emocionado quando se vestia para o trabalho. No caminho para o trabalho, ele tentou bloquear todas essas emoções, exceto os pensamentos sobre Betty. Sua vida havia mudado. Ele queria concentrar todos os seus pensamentos e sentimentos em seu casamento, que era, mais uma vez, a coisa mais importante em sua vida. No entanto, quando chegou ao trabalho, ele sabia que mais cedo ou mais tarde precisaria ligar para Candy. Ela iria querer encontrá-lo para almoçar. Ele tinha que encarar isso. Quando eles se encontraram novamente, Alan não conseguia trazer as palavras que realmente queria fazer. Mas Candy conseguiu entender e falou para Alan que parecia que ele estava deixando a decisão por ela. Então ela mesma decidiu que ele não iria mais ligar, não iria mais tentar ver ele e não iria mais atrapalhar ele e o seu casamento. Os dois choraram um pouco porque sabiam que tinha acabado. Alan estava secretamente aliviado por Candy ter tomado a decisão e não ele. Olha que fraco e falta de pulso. Enfim. Dessa forma, ele não teria que suportar a culpa. Ele não tinha planejado que acontecesse dessa forma, mas foi assim que aconteceu. Candy também tinha emoções confusas. Ela estava dizendo a verdade quando disse que não sabia como lidar com a perda de Alan. Ela tinha se acostumado com a ideia de amar duas pessoas. Ela amava os telefonemas casuais e as pequenas gentilezas de Alan, e sentiria a falta deles. A boa notícia era que ela não precisaria mais fazer piqueniques. Por pouco tempo, Candy e Pat participaram de uma sessão também do encontro aos casais. Embora tenham gostado, não tiveram o tipo de experiência transformadora que Betty e Alan tiveram. Mas ambos os casais entraram no verão de 1980 com a sensação de felicidade pacífica sobre as suas vidas. Logo, isso mudaria. No dia do assassinato de Betty, Alan foi viajar para São Paulo. Mas ele não estava gostando dessa viagem em particular por um motivo familiar. Betty não suportava ficar sozinha nem por uma noite. Essa viagem seria mais fácil para ela por causa das férias que estavam planejando. Dali a uma semana, eles estariam na Europa, sem as crianças pela primeira vez em 4 anos. E na noite passada, ela estava positivamente radiante, descrevendo a viagem que se aproximava como a sua segunda lua de mel. Então, esta manhã, ela desmoronou novamente, mas ela e Alan tiveram uma boa conversa e se separaram felizes. Alan prometeu ligar para ela no aeroporto. O som da sua voz a tranquilizava. No caminho do seu portão de embarque, ele parou em um telefone público e ligou para casa. O telefone tocou diversas vezes, mas ninguém atendeu. Então Alan desligou e tentou novamente. Quando ninguém atendeu o telefone de sua casa, ele simplesmente pensou consigo mesmo que Betty tinha tirado o dia para passar com a sua filha. Assim que ele terminou um longo dia de trabalho, ele conseguiu chegar no quarto do hotel e ligou mais uma vez para sua casa. O telefone tocou, tocou e tocou, mas ninguém atendeu a ligação. Ele pensou que Betty poderia ter suas mudanças de humor, mas ela nunca sairia de casa tão tarde sem falar para alguém. Então, Alan liga para o seu vizinho e pede para ele, se não fosse muito incômodo, se ele pudesse ir na casa dele e checar se Betty estava em casa. O vizinho concordou prontamente e foi até a casa dos Gore. Tocou a campainha, bateu na porta várias vezes, mas ninguém respondeu. O vizinho voltou para casa e disse para Alan que parecia que não tinha ninguém em casa. Então, ele, por um instinto, liga para Candy. Ela fala que viu Betty de manhã, quando ela foi pegar o maiô da filha mais velha de Alan na casa deles. Ela falou que quando ela foi na casa deles, Betty parecia bem, e que elas conversaram por um tempo. Então,
Betty dá algumas balas para Candy para dar para sua filha mais velha, porque ela tinha medo de colocar a cabeça debaixo d'água, mas ela fazia se ela recebesse as balas depois do treino de natação. Candy foi bem específica, específica demais em sua explicação. Mas segurem que eu tô chegando na parte que todos vocês devem estar doidos para saber. Candy então pergunta a Alan se ele tem alguma coisa que ela poderia fazer por ele. E ele fala que ele deveria ligar para os seus vizinhos para checar se Betty estava bem. Alan liga mais uma vez para o seu vizinho. Dessa vez, pergunta se ele pode checar se o carro estava na garagem, porque poderiam ter acontecido uma emergência com a pequena Bethany. Mas quando o vizinho foi até a garagem da família dos Gore, ele viu que o carro dela estava na garagem e que a garagem estava com o portão aberto e as luzes estavam acesas. Ele achou isso tudo muito estranho, então resolveu ligar para o hospital e para a polícia de Whately, cidade em que eles moravam. Eles não tinham ouvido falar de Betty Gore nenhuma. Então, Alan ficou sem opção a não ser ligar para o seu vizinho de novo e pedir para que ele fosse até a casa dele e entrar na casa, checar se Betty estava bem com o bebê deles. O vizinho ficou assustado com o tom de voz de Alan e chamou mais 2 amigos da vizinhança para ir até a casa dos Gore. Ele era um corretor que vendeu a casa para Alan, então ele tinha as chaves da casa. Mas quando tentou entrar pela garagem, a porta simplesmente não abria. Então, eles, na última esperança, depois de tentar quase todas as portas da casa, foram até a porta da frente. E a porta abriu. Não estava trancada. Eles entraram na casa dos Gore, gritando por Betty, mas a única coisa que eles ouviram foi o choro de uma criança. Eles foram até o segundo quarto da casa e acharam a pequena Bethany aos prantos e toda suja. Ela estava suja com as próprias fezes. Parecia que ela estava lá no berço fazia algum tempo. O vizinho rapidamente pegou a menina e tentou acalmá-la, falando para os seus amigos que eles deveriam chamar a polícia. Então ele mesmo vai até a casa dele para ligar para a polícia. Enquanto isso, os 2 que moravam na vizinhança foram vasculhando a casa atrás de Betty. Eles entraram em todos os quartos e não a encontraram em lugar nenhum. Eles passaram pela cozinha para ir em direção à área de serviço, que ficava no fundo da casa em um quarto. Ao abrir a porta, um dos homens viu muito sangue e fechou a porta rapidamente, dizendo para o outro que ela estava morta. Outro homem ficou assustado com a reação do amigo e foi devagar em direção à área de serviço. Ele abriu a porta e viu uma cena horrível. Tudo que ele conseguiu dizer foi que quem tivesse feito isso tinha quase arrancado a cabeça de Betty. É quando o telefone da casa toca, assustando os 2 homens. Um deles vai atender e era Alan. Ele não estava mais aguentando esperar. Alan pergunta o que eles acharam e o homem respondeu que as coisas não pareciam boas. Ele perguntou de Bethany e ele falou que a criança estava bem. E ao perguntar sobre Betty, o homem apenas respondeu que ele sentia muito. Alan pergunta o que tinha acontecido e o homem finalmente consegue dizer que parecia que ela havia levado um tiro. Mas com as investigações foi determinado que, na verdade, ela havia sido morta por um machado. E assim começa a investigação pelo assassinato de Betty Gore. Candy, como ela mesma havia dito para a polícia e para Alan, foi a última pessoa a ver ela viva e se tornou a principal suspeita no caso em semanas de investigação. A polícia a questionou diversas vezes, e a versão dela não mudaria em absolutamente nada. Até que Alan, um dia, fala para a polícia que ele não estava sendo completamente honesto com a polícia. Ele finalmente conta que ele teve um caso com Candy Montgomery durante 7 meses. Isso deu à polícia um motivo para Candy ter matado Betty e deram voz de prisão para ela. Candy negou tudo por um bom tempo. Assim que ela foi solta após pagar uma fiança, Candy parou para ouvir o rádio e ler as notícias de jornais. Mas o marido dela, Pat, estava extremamente feliz com o apoio que Candy estava recebendo, principalmente pelas pessoas da igreja, mesmo com as evidências que foram liberadas pela mídia na época. Mas, com o tempo, os cartões e ligações pararam de vir. Com tudo isso acontecendo em volta de Candy, ela contratou um advogado que ela conhecia da igreja, Don Crowner, para representá-la. Don, na verdade, não era um advogado criminal. Ele, na verdade, era um advogado especializado em lesões causadas pelo trabalho. Ele nunca tinha defendido alguém de acusação a assassinato antes. E agora ele tinha o caso mais famoso do Texas nas mãos. Como ele começou a se afundar no caso de Candy versus Betty Gore,
Ele percebeu que ele precisava de ajuda para reavivar as memórias de Candy naquele dia do assassinato de Betty. Ele entrou em contato com o Dr. Fred Fenson e, de primeira, o Dr. Fenson não quis aceitar fazer testes em Candy, porque era muito ruim para sua reputação. Mas depois de ouvir o caso de Dawn tinha nas mãos, ele aceitou prontamente. Quando foi o dia da consulta com o Dr. Fenson, o médico fez diversos testes em Candy e iniciou um processo de hipnose nela. Depois de algumas horas no consultório do Dr. Fenson, Candy soltou um grito alto e ficou gemendo. E é quando seu advogado e sua assistente entram no consultório espantados. E é quando o médico pede para Candy contar tudo o que aconteceu. No dia 13 de junho de 1980, quando Candy saiu do estudo de Bíblia para passar na casa dos Gore para pegar o maior de Alyssa, a filha mais velha de Betty e Alan. Tudo parecia estar normal. Betty estava costurando as roupas das filhas quando Candy chegou. Não parecia que tinha algo errado com Betty quando ela chegou na casa deles. Elas se sentaram para conversar um pouco, e é quando Betty, de acordo com Candy, simplesmente perguntou se ela estava tendo um caso com Alan. Candy ficou sem saber o que responder por um tempo, até que ela finalmente admitiu que ela teve um caso com o marido dela, mas é que fazia muito tempo, e que eles já tinham resolvido seguir as vidas deles e não deixar que isso atrapalhasse o casamento deles. É quando Betty teria se levantado sem dizer nada e voltado com o machado na mão, dizendo que Candy não deveria ver o marido de novo. Candy afirma que ela não estava interessada em Alan, que se levantou para pegar o maior de Alyssa e se desculpou pelo que tinha acontecido. Isso, Candy alegou, levou Betty a reagir com raiva e empurrá-la para a área de serviço, onde as duas mulheres brigaram. Candy cortou o dedão do pé com o machado e bateu a cabeça durante a briga. Betty, de acordo com Candy, disse que ela não podia ter Alan e disse que ela tinha que matá-la. Durante a luta, Candy conseguiu pegar o machado e atingir Betty com ele, mas ela alegou que ela tentou sair da área de serviço, mas Betty se recusou a deixá-la, embora ela dissesse que não estava mais interessada em Alan. Em um ponto da briga, Candy disse que Betty a silenciou, e foi um ponto em que ela atingiu o machado várias vezes, e só parou no ponto de exaustão total. Candy atingiu Betty no total de 41 vezes com o machado. Durante a sessão de hipnose, Candy relatou algo que seria um gatilho que Betty teria feito que levou a atacá-la. Candy conta que ela havia perdido uma corrida com um amiguinho quando ela era pequena, e ela sem querer quebrou um vaso, fazendo os pedaços do vaso atingissem e fizessem um corte na testa dela. Lógico que quando uma criança se machuca, ela vai chorar, e era o que Candy estava fazendo. Quando os médicos e enfermeiros estavam a levando para a sala de emergência, sua mãe ficava silenciando, fazendo um shh. Candy fala que ela ficou com muita raiva da mãe e com medo de ser punida por sua raiva. Assim que ela parou, o Dr. Fenson achou sensato tirá-la do transe. Levaria mais entrevistas para resolver os detalhes do trauma de infância de Candy, bem como a luta terrível e fatal entre Candy e sua amiga Betty. Mas ao final daquela sessão, o médico tinha feito o que Crowder lhe pediu para fazer. Ele tinha encontrado na memória da disciplina talvez imprudente de sua mãe em um momento doloroso o gatilho da raiva de Candy Montgomery. Em outubro de 1980, o advogado de Candy estava pronto para o julgamento. Quando começou, ele conseguiu espantar todo mundo quando ele disse que Candy se declarava inocente por autodefesa. Ele conseguiu deixar todos em choque quando Candy foi chamada para testemunhar. Quando o advogado a questionou sobre seus filhos, sua criação, suas atividades comunitárias e religiosas, sua amizade com os Gore, Candy dava respostas curtas e funcionais. Ela parecia uma professora de escola monótona, exagerando nas frases e banindo toda emoção em sua voz. A história que ela contou não surgiu espontaneamente de sua memória consciente. 2 meses antes do julgamento, a maioria dos fatos do caso, o que realmente aconteceu dentro da sala de serviço, parecia desconhecida. O Dr. Fenson havia mudado tudo isso em 3 longas sessões dolorosas de sessão de hipnose. E depois de cada uma delas, Candy repetia os eventos pela 13ª vez para o advogado. Sempre que a sua história consciente entrava em conflito com a sua história inconsciente,
O advogado a confrontava com uma mentira e a forçava a admitir os fatos que ela pretendia ter esquecido. Dessas sessões, surgiu a melhor reconstrução possível do assassinato de Betty Gore. O psiquiatra de Houston, o Dr. Fred Fenson, enquanto isso, alegou que Candy havia apagado durante o assassinato e foi desencadeado por um trauma de infância. Ele colocou Candy sob hipnose antes do julgamento e a levou a se lembrar de sua mãe a silenciando quando criança, o que ela se lembra de ter feito com Betty quando ela morreu. Candy passou por um teste de polígrafo antes do julgamento, o que indicou que ela estava sendo honesta. Mas nós sabemos que não dá para confiar em teste do polígrafo. O promotor Tom O'Neill argumentou que Candy teria fugido do local em vez de atacar Gore. Ela também argumentou que foram 41 vezes foi desproporcional. Após dar o seu depoimento, Candy disse que não tinha a intenção de matar Betty e se recusou a sequer olhar para o machado quando ele foi mostrado como evidência para ela. Então, em 30 de outubro de 1980, depois de apenas 8 dias de julgamento, Candy foi considerada inocente por um júri de 9 mulheres e 3 homens. Segundo relatos, Candy, seu marido e seus filhos se mudaram para a Geórgia depois do julgamento terminou, mas eles se divorciaram 4 anos depois. Candy, que agora usa o sobrenome de solteira, Wheeler, se tornou certificada em aconselhamento familiar. Eu sei, é desesperador você ouvir uma pessoa confessar que matou outra e sair pela porta da frente do tribunal com o veredito de inocente, sendo que ela não é inocente. Eu achei muito estranho eles não terem condenado ela a um assassinato de 2º grau, aquele que não há intenção de matar. Porque mesmo que vocês acreditem na história de Candy, que ela agiu em legítima defesa, ela matou Betty Gore. Isso não se tem dúvida. Eu achei bem estranho eles terem inocentado ela, como se ela não tivesse cometido o assassinato de Betty. E o que vocês acham? Vocês inocentariam Candy também? Muitos acreditam que Candy matou Betty por ciúmes, pela relação que ela teve com Alan. Então fica o questionamento importante aqui. Mesmo que uma pessoa teria matado outra por legítima defesa, é correto ela sair em liberdade ou seria o correto a pessoa ser presa? Esse questionamento fica para vocês, porque eu mesma não sei responder. Acho que depende muito de cada situação. E antes de terminar o episódio de hoje, gostaria de deixar aqui e indicar das 2 séries sobre esse caso de hoje, que são Candy, feita pelo Hulu, e Love and Death, feita pelo HBO Max. As 2 contam a mesma história com pontos de vista iguais, mas de formas diferentes. A história da série da Hulu, eles humanizam mais a Betty, mostrando mais sobre ela e fazendo com que você se apegue mais a ela, enquanto a série da HBO Max foca mais em Candy e em sua família. Eu gostei muito das 2, mas a série da HBO Max eu achei que conta muito bem a história e você consegue entender todos os lados de uma forma coerente. A cena do assassinato de Betty é um ponto-chave nas 2 séries. Eu achei muito real a atuação das 2 atrizes que fizeram Candy. Enfim, assistam uma das séries e depois me contem o que vocês acharam. Então, antes de terminar o episódio de hoje, queria deixar aqui uma instituição para homenagear a nossa vítima de hoje, Betty Gore. Eu queria falar para vocês da instituição Tamo Juntas, assessoria multidisciplinar gratuita para mulheres em situação de violência. É uma organização não governamental sem fins lucrativos, fundada em maio de 2016, em Salvador, no estado da Bahia. Elas são uma organização feminista composta por mulheres profissionais que atuam voluntariamente na assistência multidisciplinar a mulheres em situação de violência e que possui voluntárias em diversas regiões do Brasil. Assim, a organização atua politicamente com incidência local e nacional com perspectiva de denunciar e combater a violência contra a mulher em diversos níveis, fundamentando seus princípios, posturas, práticas na perspectiva feminista, antirracista, anticapitalista e anti-LGBTQI-fóbica. Então, eu gostaria de deixar aqui, como sempre, o link das doações para o Tamo Juntas, para quem tiver interesse em doar ou saber mais sobre a luta delas. Como eu sempre deixo, o link está disponível na descrição do episódio, junto com as referências. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Esse caso, eu não vi muitas pessoas comentando sobre ele na época que lançou as 2 séries, e eu não vi muitos podcasts falando sobre esse caso. Então eu quis trazer esse caso porque eu acho que traz uma discussão interessante e tem aspectos nessa história que são surpreendentes. Eu acredito que Candy matou Betty em legítima defesa, mas eu
se fosse uma jurada da época, teria considerado culpada de homicídio em segundo grau, e não a inocentado. Mas isso é uma opinião minha, e eu queria muito saber de vocês também. Então é isso. Não se esqueçam que estamos nas redes sociais. Estamos no Instagram, no Twitter e no Facebook. Eu estou sempre atualizando o Instagram quando saem novos episódios ou sai alguma notícia relacionada a algum caso que eu tenha feito aqui ou coisas assim. Então acompanhem nossas redes sociais para vocês ficarem por dentro de tudo que acontece no podcast. Outra coisa que eu queria deixar aqui, como sempre, é o link de solicitações de casos. Por enquanto estou fazendo casos que eu já tenho listado, mas eu estou sempre aberta a fazer casos que vocês tenham vontade de ouvir. É só mandar uma DM para mim no @cravosecrimes ou no e-mail cravoecrimes@gmail.com ou no link de solicitações para vocês me indicarem algum caso. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado do caso de Betty Gore. Não se esqueçam de se inscrever nas plataformas que vocês escutam para vocês não perderem mais nenhum episódio aqui no podcast. Quem puder deixar 5 estrelas na plataforma que você escuta o podcast, isso vai ajudar muito o Spotify ou outro lugar que você escuta o podcast a divulgar e a chegar em cada vez mais pessoas. Assim você ajuda a gente a crescer. Queria muito mais uma vez agradecer a vocês que escutam. Eu nunca imaginei que um projeto que eu comecei assim sozinha cresceu e vem crescendo tanto assim. Cada vez mais pessoas estão ouvindo os episódios. Eu fico muito feliz com todo o carinho que eu tenho recebido por cada mensagem e tudo mais. Muito obrigada por tudo mesmo. Compartilhem com seus amigos e parentes, ajudem o podcast a crescer cada vez mais e eu estou sempre aberta a conversar mais com vocês sobre os casos que eu contei aqui no podcast. E feliz 2 anos do Cravos e Crimes para todos nós. Esse projeto chegou sem intenção nenhuma de ter quase 50 mil reproduções, mas esse ano que passou foi um ano muito bom para o podcast e cada vez mais o podcast possa crescer e se tornar algo bom e interessante para mais pessoas. Temos episódios novos todos os dias 5 e 20 do mês. É isso, se cuidem e até a próxima.